Boa noite a todos, a vocês que nos acompanham toda segunda-feira pelos canais do nosso querido Centro Espírita Luz e Paz, no Facebook, no YouTube. É uma grata satisfação estar aqui novamente com vocês neste início de semana para abordarmos aí um tema envolvendo aí o Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de mais nada, pessoal, antes de nós começarmos o nosso tema, antes de abordarmos o nosso assunto de hoje, vamos elevando o nosso pensamento a Jesus, solicitando aos bons espíritos o amparo necessário para compreendermos a matéria proposta nesta noite de hoje, que possamos enriquecer o nosso saber, enriquecer o nosso conhecimento com essa matéria, com esse tema de hoje, que possa trazer alento, possa trazer paz, possa entrar no coração de todos os que necessitarem de conhecer um pouco mais sobre o tema proposto na noite de hoje. Antes, pessoal, de nós nos aprofundarmos, vamos ler uma passagem do livro Pão Nosso, do Chico Xavier, que diz o seguinte: o tema dessa passagem é até o fim. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 24, versículo 13. Aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize o término, e sim a finalidade, ao alvo, ao objetivo. O Evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. Eis porque apenas conseguem quebrar o casulo da condição de animalidade aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar. Quando o Mestre louvou a persistência, evidenciava a tarefa árdua dos que procuram as excelências do caminho espiritual. É necessário apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade. Ninguém se furtará impune a percentagem de esforço que lhe cabe à obra de aperfeiçoamento próprio. As portas do céu permanecem abertas, nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa asas de amor e sabedoria. Para isso, concede o Supremo Senhor extensa cópia de material de misericórdia a todas as criaturas, conferindo, entretanto, a cada um o dever de talhá-las. Semelhante tarefa, porém, demanda enorme esforço. A fim de concluí-la, recruta-se a contribuição dos dias e das existências. Muita gente se desanima e prefere estacionar, séculos a fio, nos labirintos da inferioridade. Todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. O tema de hoje, pessoal, é a separação momentânea. O que isso quer dizer? É o desencarne, é a morte, a separação entre entes queridos que vão antes de nós e que a gente fica com aquela saudade, com aquele sentimento, no começo, um sentimento muito ruim, muito triste, da ausência, da falta da pessoa. Mas afinal de contas, pessoal, considerando a imortalidade do espírito, a única coisa que realmente perece quando ocorre o desencarne é o corpo físico. Nós somos espíritos encarnados, nós não somos carne, nós somos espírito. Nós estamos encarnados, vivenciando uma nova experiência na Terra, tá? Em prol do quê? Em prol da nossa evolução, do nosso aperfeiçoamento moral, do nosso aperfeiçoamento espiritual. E quando o nosso corpo morre, nós saímos desse plano físico carregando conosco tudo aquilo que nós fizemos, tá? Sejam coisas boas, sejam coisas ruins, mas nos mantemos exatamente como somos, tá? Com uma diferença. Em cada experiência da carne, em cada vivência, conforme aquilo que nós vivemos e aprendemos, nós vamos nos depurando, nós vamos nos refinando, por assim dizendo, e nos transformando aí no suprassumo de nós mesmos. O nosso amigo Beto Carvalho,
que já não se encontra mais nesse plano, ele tinha esse ditado. Eu conheci muito pouco o Beto, mas ficou uma frase que a gente lembra muito dele quando a gente fala, né? Nós somos o suprassumo de nós mesmos. E é exatamente isso. Conforme a gente vai vivendo, em cada experiência nova na carne, nós vamos nos refinando, nós vamos nos depurando, nós vamos melhorando os nossos costumes, evoluindo o nosso espírito e nos tornando o suprassumo de nós mesmos, né? Quando eu disse ali, pessoal, que nós não somos carne, nós somos espíritos, né, nós entendemos então que a nossa pátria, a nossa verdadeira casa não é aqui, não é no plano físico, não é na Terra. Né? Quando nós desencarnamos e gratamente somos resgatados, nós retornamos então para nossa verdadeira casa, para a nossa verdadeira pátria, ou seja, o mundo espiritual. Né? Pois esse plano físico aqui que nós nos encontramos nada mais é que uma grande escola aí, pessoal, onde nós somos constantemente provados, postos à prova, né? E usando aí das leis de Deus, né? Da lei do amor, da caridade, da fraternidade, né? Nós passamos por essas provas e nos graduamos, né? Em cada reencarnação nessa escola da vida, né? Até nos tornarmos espíritos bem-aventurados, tá? Que não precisem mais reencarnar, né? Por isso que a gente afirma aí que nossas origens não estão aqui na Terra. As nossas verdadeiras origens, a nossa verdadeira pátria é a esfera espiritual, né? É o mundo espiritual, lá que é a nossa verdadeira casa, né? Mas vamos aí para o foco mais central do nosso tema. E quando esse retorno à casa espiritual, à pátria original, né, ocorre com entes queridos nossos, né? Naturalmente, essa separação, ela ocasionará muita dor, muito sofrimento, né? Porque ao longo da vida, ao longo da nossa existência, nós vamos criando um vínculo de amor, um elo muito íntimo, muito profundo com as pessoas que nós temos os convívios, com nossos pais, com nossos filhos, com os nossos familiares, né? E esse elo não se destrói, não se perde, né, com o desencarne. Esse elo se mantém, né? E em virtude aí desse elo, o espírito que está desencarnado, ele é sensível aos nossos sentimentos, né? E a nossa tristeza, por muitas vezes, resultará em sofrimento também para o espírito desencarnado, né? Por isso que é importante, pessoal, é muito importante nós tentarmos nos harmonizar, né, para nós podermos emitir bons sentimentos, né, bons eflúvios, boas energias a esses entes queridos que partem antes de nós, né, justamente por quê? Porque eles estão sensíveis aos sentimentos nossos, né, e eles recebendo essa boa energia, nós estando harmonizados, né, eles recebem essas boas energias, né? E eles precisam também bastante, porque é uma coisa nova para eles, uma coisa que eles estão vendo aí, uma coisa nova, e eles também estão passando pelo processo da separação momentânea e também estão sofrendo com a saudade de nós. Então por isso que é muito importante nós mantermos harmonizados, nós nos mantermos bem, né? Procurarmos entender que é uma separação momentânea, uma separação que não vai durar para sempre, é uma separação que um dia vai deixar de existir, a gente vai encontrar de novo aquela pessoa, né? E emanar bons sentimentos, emanar boas energias a esses entes queridos que partiram antes de nós, tá? Vejam bem, tendo em vista aí a imortalidade do espírito, o que é, vamos supor aí uma vida longa, vamos usar de exemplo a mim. Eu perdi meu pai quando eu tinha 17 anos, há 11 anos atrás. Claro, é uma dor, é um sofrimento muito grande, mas vamos supor que eu viva mais 50 anos, 60 anos,
né? Na melhor das hipóteses, 60 anos. O que é 60 anos, 70 anos em comparação com a imortalidade do espírito? Não é nada. É por isso que a separação é momentânea. A separação é momentânea por causa disso, porque é um momento. Comparado com a imortalidade do espírito, a separação momentânea, né, o tempo que separa uma pessoa que desencarnou e uma que ainda está encarnada é muito ínfimo. É ínfimo. Né? É que nós ainda não conseguimos dimensionar a imortalidade do espírito por causa do esquecimento, né? A gente reencarna e não lembra das vivências, desde quando que você está nessa ida e vinda aí da Terra, né? Desse reencarne, quantas vezes, há quantos anos você vem reencarnando, né? Então, a gente não tem essa dimensão, por isso que temos, né? Por isso que passamos por esse processo de luto doloroso, né? Que vai nos causar sofrimento, que vai nos causar dor, mas essa dor dói aqui e dói lá também. Dói aqui enquanto encarnados e dói no desencarnado também, né? Que ele também vai sentir a saudade e ele vai estar sentindo diretamente aquelas energias, aqueles eflúvios que a gente emite quando a gente está sofrendo pela dor da perda, né? Então, por isso que é importante nós nos harmonizarmos, nós manter a harmonia interna da gente, justamente para poder auxiliar esse nosso ente querido que desencarnou, tá certo? E aí, pessoal, ainda complementando essa questão do desencarne, considerando que a vida nossa, de verdade, a nossa pátria original é o mundo espiritual, nós devemos entender então que a morte do corpo não é o fim, mas sim o começo. Né? Por isso mesmo que é necessário desejarmos aí ao desencarnado, nos harmonizarmos, né? Desejar ao desencarnado, ao nosso ente querido, uma vida plena, uma vida feliz no mundo espiritual e procurar jamais, né, nos desarmonizar para não abalar, para não fazer o nosso ente querido sofrer também, tá? Mas pessoal, aí do ponto de vista psicológico e sentimental, lembrando também que a doutrina espírita, o espiritismo, ele não é somente uma religião, mas é uma ciência. Então temos que nos utilizar também de veias científicas aí no nosso estudo, né? Por isso que, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista sentimental, nós devemos também procurar seguir algumas regras aí, além de você tentar uma harmonia espiritual, estar constantemente em oração, na iminência aí da perca do ente querido, né? É muito importante você estar em oração, você estar em equilíbrio, mas do ponto de vista psicológico, o que devemos fazer? Então é muito importante, pessoal, nós compartilharmos esse sentimento de dor, né? Nós precisamos aí, nós necessitamos passar por isso. Tá, vamos de novo. Mas pessoal, do ponto de vista psicológico e sentimental, o que é que nós devemos fazer? Primeiramente, bom, então pessoal, é muito importante essa harmonização interior da gente. Ela é muito importante, a oração é uma coisa que é uma arma do cristão, uma arma do ser humano nessas horas aí, extremamente salutar, tanto para tua harmonização quanto para você estar emanando energias boas ao teu ente querido, né? Então a oração é de suma importância, é primordial nesses momentos de dor. Tá? Mas do ponto de vista psicológico, do ponto de vista sentimental, o que é que devemos fazer? Bom, primeiramente, nós devemos compartilhar desse sentimento, né? Nos primeiros dias, aí, nos primeiros meses da perca de um ente querido, né? Muitas pessoas aí acabam tendo essa necessidade de falar, de expor os seus sentimentos, de compartilhar os seus sentimentos, né? Então, nada mais justo do que deixar esses sentimentos extravasarem, né? Nós temos que nos permitir extravasar esses sentimentos, esse sentimento de dor. Nunca não é salutar a gente reprimir esses sentimentos,
Porque um sentimento reprimido é muito triste do ponto de vista psicológico, do ponto de vista espiritual, é muito danoso nós reprimirmos um sentimento, ainda mais um sentimento de luto, um sentimento de perda por um ente querido. Tá? Então, vamos nos permitir desabafar sobre o que está acontecendo, desabafar sobre esse sentimento de perda, né? Com quem? Com um amigo, com uma pessoa que possa ajudar aí a aliviar essa sensação da perda, né, pessoal? Também, uma coisa também importante de nós fazermos é evitar de se isolar. Não podemos nos isolar diante de um luto, né? Em alguns momentos, até ficar sozinho pode parecer uma boa opção, mas é muito importante estar na companhia de pessoas, né? De amigos, de familiares. Afinal de contas, para a gente recuperar essa alegria da gente, né? Aquela alegria que parece que nunca mais vai ter, né? É extremamente necessário a gente receber o amor, receber o conforto das pessoas que nos amam, que querem o melhor para nós, né? É importante também, pessoal, nós reorganizarmos a nossa vida sem pressa, né? Com calma, né? Não vamos ter pressa para nos adaptar à vida onde aquele ente querido não está mais presente. Vamos com calma, devemos ir com calma, né? Vamos ser pacientes consigo mesmo. Nos primeiros dias, aí, nos primeiros meses dessa dor, né, de perder um ente querido, vamos diminuir também a jornada de trabalho um pouco, vamos levar mais light um pouco as coisas, né? E tem que ir devagar. Tem que ir devagar, retomar a vida sem pressa, né? Retomar a vida sem pressa. Afinal de contas, nós estamos nos readaptando, né? Nós estamos readequando a nossa vida sem aquele ente querido, né? Outra coisa muito importante que durante a elaboração do luto, durante as fases do luto ali, né, pelo menos falo por experiência própria de algumas leiturinhas que a gente tem, alguma coisa nesse sentido, a gente também não pode se sentir culpado por ficar triste, né? É importante nós sabermos que mesmo após já ter passado algum tempo e ter estabilizado um pouco mais a vida aí depois da perda do nosso ente querido, nós podemos nos sentir mais tristes e solitários em alguns momentos, né, em alguns dias, em algumas situações especiais, algumas datas especiais, né? E nem por isso nós nos devemos sentir culpados por isso, né? Não existe um tempo exato para superar a perda, né, de um ente querido. Tá? Isso faz parte de um processo. O processo do luto depende muito de pessoa para pessoa. Tem pessoa que elabora muito rapidamente, tem pessoa que demora um pouco mais, né? Por isso que, poxa vida, passou já 1 ano, passou 2 anos já que meu pai morreu, que minha mãe morreu, que meu filho morreu e eu ainda sofro. Não se sintam culpa por ficar triste. A tristeza é resultado do luto, é resultado das boas lembranças, das boas histórias, dos bons sentimentos que nutrimos por essas pessoas que se foram antes de nós, né? Então, não é motivo de culpa nos sentirmos tristes em alguns momentos por não estarmos mais com aquela pessoa, com aquele ente querido, né? Vamos nos permitir estar tristes quando a gente quiser também, né? Não podemos nos desarmonizar. Não podemos nos desarmonizar, a tristeza, o sofrimento é normal, mas a desarmonia, aí a gente precisa até procurar uma ajuda profissional, que é o último tópico aí da nossa conversa de hoje, né? Ajuda profissional às vezes é necessário, né? Muitas vezes o sofrimento é tão intenso que pode levar a problemas emocionais, né? E pode se prolongar durante muito tempo esses problemas. Nesse caso aí, pessoal, procurar ajuda de um terapeuta, né, de um psicólogo, alguma coisa nesse sentido, é uma excelente solução, né? Não é sinal de fraqueza, é um sinal que somos humanos, somos passíveis de sofrer, ainda mais diante de uma perda de um ente querido, tá? Mas sempre importante, muita oração, até para você se harmonizar, para você emanar bons sentimentos para o ente que partiu e para você se manter equilibrado, né? E seguir
essas opções, essas alternativas aí, né? Evitar se isolar, exacerbar seu sentimento, reorganizar sua vida lentamente, né? Não se sentir culpado por estar sofrendo. É muito importante isso, pessoal. Tá certo? Para finalizar, temos a leitura do Livro dos Espíritos, questão número 70, em que resultam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos quando eles morrem? E a resposta da espiritualidade é a seguinte: a matéria inerte se decompõe e toma nova forma. O princípio vital retorna à massa. Isso quer dizer, isso reforça ainda mais a tese defendida pelo Espiritismo de que não somos desse plano, que o nosso plano é o plano espiritual, nossa pátria de origem é o mundo espiritual, né? Por isso que, tendo consciência disso, tendo consciência da imortalidade do espírito, sabemos também que esse distanciamento, essa ausência é temporária e muito rápida. Muito rápida. O que é 50, 60, 100 anos de distância, por assim dizendo, face à imortalidade da alma? Não é nada. É a mesma coisa que um dia para nós, aí, de um dia para outro. Tá certo? Então vamos nos manter aí, quem está passando por um período de luto, quem está passando por um período difícil, de uma perda do ente querido, vamos nos manter harmonizados, que essa distanciamento não é eterno, né? Esse distanciamento, essa separação, ela não é eterna. Um dia estaremos juntos, se Deus quiser, e as coisas estarão muito bem. Tá certo? Vamos encerrando o nosso encontro de hoje, agradecendo a presença de vocês, agradecendo a audiência, agradecendo o espaço aberto por vocês aí nas vossas casas, tá? Vamos elevando o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Jesus, agradecendo os trabalhadores desta casa, por mais este momento, por mais esta oportunidade de estarmos aqui com saúde, estarmos bem, estarmos em paz, conversando sobre esse tema tão importante, envolto à doutrina dos espíritos, envolto à humanidade, à ciência humana, agradecendo aos bons espíritos por estar aqui, pedindo em nossas irradiações nesse momento que Jesus, que a boa espiritualidade, ampare e proteja grandemente todos os necessitados, todas as pessoas que estão morando na rua, todos os enfermos que estão no leito do hospital, em suas casas, nos asilos, sofrendo com dor, com limitações, com problemas de ordem mental, de ordem física, de ordem espiritual. Pedimos aos benfeitores desta casa para colocar os fluidos nesta água aqui presente e na água trazida nos lares de cada um de vocês, para nos reanimar, nos energizar para esta semana que inicia-se hoje. Mais uma vez, muito obrigado a todos que chegaram até aqui. A quem está chegando por primeira vez, aí quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, curta a nossa página no Facebook, Centro Espírita Luz e Paz, o nosso canal no YouTube, Centro Espírita Luz e Paz, e acompanhe os nossos trabalhos semanais, que fazemos com muito amor, com muito carinho para todos vocês. Tá bom? Um abraço para todos vocês, que Deus abençoe a semana de vocês.